Hoje iremos falar sobre o significado do feriado de Corpus Christi. Mas antes de começarmos, se inscrevam no canal e ative o sininho de notificações para receber mais conteúdos do nosso canal. O escolhido. Estão prontos? Corpus Christi. A história, o significado e as tradições de um dos maiores feriados religiosos do mundo. O feriado de Corpus Christi, celebrado por milhões de cristãos ao redor do mundo, é mais do que uma data no calendário. É uma oportunidade para os fiéis renovarem sua fé e meditarem sobre o mistério da presença real de Jesus Cristo na Eucaristia. Essa celebração, rica em simbolismo e tradição, atravessou os séculos e continua viva nos corações de muitos povos, especialmente nos países de forte tradição católica como o Brasil. As raízes do Corpus Christi, um chamado do céu. Para entender o Corpus Christi, precisamos voltar ao século XIII, na Europa medieval. Nessa época, a Igreja Católica buscava formas de aprofundar a espiritualidade do povo e reforçar a importância dos sacramentos. Foi então que surgiu uma figura que mudaria para sempre a história da devoção ao Santíssimo Sacramento. Santa Juliana de Cornillon, uma freira agostiniana da Bélgica. Juliana, desde jovem, demonstrava grande amor pela Eucaristia. Recolhida em oração e contemplação, ela teve visões que, segundo os relatos da época, vinham do próprio Senhor. Nelas, Juliana via a igreja como uma lua brilhante, mas com uma faixa escura atravessando-a. Essa mancha simbolizava a ausência de uma festa dedicada exclusivamente ao corpo e sangue de Cristo. O Senhor, então, teria pedido a Juliana que fosse instrumento para que essa festa fosse instituída. Movida por esse chamado, Juliana compartilhou suas visões com teólogos, bispos e autoridades eclesiásticas. Inicialmente, enfrentou resistência. Afinal, naquela época, criar uma nova festa litúrgica era algo complexo. Mas sua perseverança e a força da mensagem divina começaram a tocar os corações. O milagre de Bolsena, a confirmação divina. Enquanto Juliana promovia sua causa na Bélgica, um fato extraordinário aconteceu na Itália e se espalhou por toda a cristandade. O milagre eucarístico de Bolsena. Um sacerdote, enquanto celebrava a Santa Missa, começou a duvidar da presença real de Cristo na hóstia consagrada. No momento da consagração, quando elevou a hóstia, ela começou a sangrar. O sangue caiu sobre o corporal e as pedras do altar, deixando marcas que permanecem até hoje como relíquia. Esse milagre foi interpretado como um sinal divino para confirmar a doutrina da transubstanciação. A crença de que, na Eucaristia, o pão e o vinho se transformam no corpo e sangue de Cristo, mesmo que sob as aparências de pão e vinho. Quando o Papa Urbano IV, que já conhecia a história das visões de Juliana, pois fora arcebispo na região da Bélgica antes de ser Papa, soube do milagre de Bolsena, decidiu oficializar a festa. Em 1264, ele instituiu a solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo, o Corpus Christi, como festa de preceito para toda a Igreja. Por que na quinta-feira? O vínculo com a última ceia. O Corpus Christi é celebrado sempre na quinta-feira seguinte ao domingo da Santíssima Trindade, ou seja, 60 dias depois da Páscoa. A escolha da quinta-feira tem um significado profundo. Ela remete à Quinta-feira Santa, dia em que Jesus instituiu a Eucaristia na última ceia. No entanto, enquanto na Quinta-feira Santa a Igreja está mergulhada no clima de paixão e morte de Cristo, no Corpus Christi o tom é festivo, celebrando a vitória da vida e a presença real de Cristo na Eucaristia. A procissão, um gesto público de fé. Um dos elementos mais marcantes do Corpus Christi é a procissão com o Santíssimo Sacramento. Nela, o sacerdote carrega a hóstia consagrada em um ostensório, que geralmente é uma peça de ouro ou prata artisticamente trabalhada para expor a hóstia à adoração dos fiéis. Durante a procissão, o povo acompanha em oração, cânticos e louvores. Essa procissão não é apenas um ritual, mas um gesto público de fé.
Os cristãos saem às ruas para dizer ao mundo que creem na presença viva de Jesus na Eucaristia. Por isso, a procissão de Corpus Christi tem sido, ao longo da história, um momento de profunda expressão comunitária e religiosa. Os tapetes de Corpus Christi, arte e devoção. No Brasil e em Portugal, uma tradição encantadora se uniu à procissão. A confecção dos tapetes de Corpus Christi. Eles são feitos com materiais simples, como serragem colorida, sal, areia, flores, borra de café e outros elementos. Mas o resultado é uma verdadeira obra de arte. Desenhos que retratam símbolos religiosos, passagens bíblicas, o Cordeiro de Deus, o cálice, o ostensório, corações, cruzes e tantos outros motivos que enchem as ruas de cor e significado. Os tapetes são uma expressão da fé popular e do espírito comunitário. Famílias, jovens, idosos, crianças, todos se reúnem, muitas vezes durante a madrugada, para preparar o caminho por onde passará o Santíssimo. Além da beleza, o gesto de construir os tapetes representa um ato de oferta e amor a Deus. Corpus Christi, ao redor do mundo. Embora o Corpus Christi seja celebrado em todo o mundo católico, as tradições locais dão cores diferentes à festa. Na Espanha, por exemplo, cidades como Toledo e Granada realizam procissões grandiosas, com ruas enfeitadas, danças típicas e participação de irmandades religiosas. Na Polônia, as procissões atravessam campos e aldeias, transformando o Corpus Christi em um verdadeiro encontro entre a fé e a natureza. Já na Alemanha, especialmente na região da Baviera, as procissões são acompanhadas de bandas e trajes típicos. Corpus Christi no Brasil, um patrimônio cultural. No Brasil, o Corpus Christi chegou com os colonizadores portugueses e logo ganhou a alma do povo. Em cidades históricas como Ouro Preto e São João del Rei, as procissões atravessam ruas de pedras ladeadas por igrejas barrocas. Em cidades como Ouro Preto do Oeste e Castelo, os tapetes são tão elaborados que atraem turistas de várias partes do país. Em algumas localidades, o Corpus Christi também se tornou uma oportunidade para encontros familiares, momentos de caridade e partilha comunitária, reforçando o valor social da celebração. O significado espiritual do Corpus Christi. Muito além das procissões e dos tapetes, o Corpus Christi nos convida a uma reflexão profunda sobre a fé na Eucaristia. Para os católicos, a Eucaristia não é um símbolo qualquer. Ela é o próprio Cristo que se oferece, que se doa, que permanece no meio do seu povo. Ao instituir o Corpus Christi, a Igreja quis reforçar a importância desse mistério. O pão que se transforma no corpo de Cristo nos alimenta espiritualmente, nos une como irmãos e irmãs e nos fortalece para a missão no mundo. É por isso que, na procissão, levamos Jesus pelas ruas, para recordar que Ele caminha conosco em todos os momentos da vida. Curiosidade sobre o Corpus Christi. A palavra Corpus Christi vem do latim e significa literalmente Corpo de Cristo. O primeiro país a celebrar oficialmente o Corpus Christi foi a Bélgica, seguindo o pedido das visões de Juliana. O Papa Urbano IV também pediu a São Tomás de Aquino que compusesse os hinos e orações da festa. E até hoje cantamos em Corpus Christi cânticos como o Tantum Ergo e o Pangilíngua. Em muitas regiões do Brasil, os tapetes chegam a medir vários quilômetros de extensão. Em algumas cidades portuguesas, como Penafiel, o Corpus Christi é celebrado com a famosa Festa do Corpo de Deus, que mistura elementos religiosos e culturais. Uma festa para renovar a fé. O Corpus Christi, com toda a sua beleza e riqueza de significados, nos recorda que Deus quis permanecer conosco de forma visível e próxima. Quando participamos dessa festa, somos convidados a olhar para o Santíssimo Sacramento com um coração aberto e agradecido, renovando nosso compromisso de viver como discípulos de Cristo. Ao vermos o Santíssimo passar, ao pisarmos nos tapetes coloridos, ao caminharmos em procissão, devemos lembrar:
O Deus que se fez pão continua nos alimentando e nos chamando a ser também pão para o mundo, sinal de amor, partilha e esperança. Conclusão: o feriado de Corpus Christi não é apenas um dia de descanso no calendário. É um momento para a comunidade cristã celebrar o maior dom recebido: a presença real de Jesus na Eucaristia. Ao longo dos séculos, essa festa uniu povos, inspirou obras de arte, reforçou tradições e, sobretudo, reacendeu no coração dos fiéis o amor por Cristo vivo no meio de nós. Que o Corpus Christi continue a ser para todos nós um convite à adoração, à gratidão e ao compromisso com um mundo mais fraterno e justo, guiado pelo amor que emana do altar. Se gostaram desse tipo de conteúdo, não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações e compartilhe este vídeo para que mais pessoas saibam a verdadeira história por trás do feriado Corpus Christi. Nós do canal O Escolhido agradecemos. Até a próxima.